ser mais um que foge de si num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, hoje o Faz o Quê entra na área das engenharias e traz duas graduações ligadas à preservação dos recursos naturais: Engenharia Ambiental e Engenharia Florestal. Profissionais destas duas áreas explicaram as semelhanças e diferenças das duas profissões e responderam outras perguntas de alunos do ensino médio. Confira! Aqui no Colégio Estadual Cruzeiro do Sul para batermos um papo sobre engenharia ambiental e engenharia florestal. Meu nome é Vinícius Fagundes, minha história é um pouquinho diferente. Eu fiz edificações, técnica em edificações na antiga Escola Técnica Federal, de Goiás, hoje é o Instituto Federal. E aí sempre gostei demais de planta e de bicho em geral, sempre criei muito animal, sempre cultivei muita planta. E aí um belo dia um amigo meu chegou e falou: ó, Vinícius, abriu engenharia ambiental na PUC, estava no primeiro vestibular. E aí, quando eu vi que pude juntar a engenharia com a parte ambiental, para mim, eu fiquei realizado, não tive a menor dúvida. E parti para essa área de estudo. Meu nome é Thiago, eu sou engenheiro florestal. Eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Na época, quando eu fui decidir onde estudar e o que fazer, eu lembro de ver numa revista sobre vários cursos, mas eu já tinha uma ideia assim de que como eu também gostava de plantas, de meio rural, de bichos também, eu já tinha essa afinidade. Meu nome é Juliana Cardoso, eu gostaria de saber quais são as principais áreas que o engenheiro florestal e o engenheiro ambiental trabalham. O engenheiro florestal ele pode trabalhar em órgãos públicos, em empresas privadas, nas atividades relacionadas à formação dele, por exemplo, em atividades de reflorestamento, recomposição florestal, revegetação e recuperação ambiental no geral. Com relação a reflorestamento, nós temos exemplo de demanda de produção de madeira para produção de papel celulose, que no Brasil é muito em grande escala, e também onde poderia ser feitas as atividades de ecoturismo também relacionadas a parques, reservas e outras unidades de conservação. Bom, Juliana, as áreas de atuação do engenheiro ambiental elas são bem amplas, Ele pode, após formado, trabalhar desde empresas de consultoria ambiental, ele pode ser um consultor, ele pode ser autônomo, pode ser funcionário de uma empresa de consultoria ambiental, ele pode atuar em órgãos públicos, Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Energia Elétrica, Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, como fiscal, como auxiliar da execução das políticas públicas de meio ambiente. Ele pode atuar como professor, ele pode fazer pós-graduação e partir para a área de docência universitária, na área de meio ambiente. Ele pode trabalhar como autônomo no auxílio a licenciamentos ou obtenção de licenças ambientais de empreendimentos variados, indústrias em geral. Então, todos os aspectos de ordem ambiental, o engenheiro ambiental ele está envolvido direta e indiretamente. Profissionais éticos, conscientes e comprometidos com a preservação e conservação da natureza são características de um engenheiro florestal. Esta graduação é oferecida pela UFG em Goiânia e Jataí. Aqui na capital conversamos com a coordenadora do curso, que falou mais sobre essa formação. O engenheiro florestal, como o próprio nome diz, ele tem todo o básico da engenharia. Então, a gente não pode deixar de cursar as disciplinas de cálculo, física e química. No entanto, o que a gente aprende é lidar com o recurso florestal.
seja ele uma floresta nativa, como o nosso cerrado, seja ele um plantio de eucalipto, que é uma espécie exótica do Brasil, a gente aprende a lidar com esse recurso. Que recursos a gente tira de uma área de florestas, como a gente trabalha isso de forma que a gente perpetue o recurso e que a retirada desse material seja sustentável. O nosso aluno ele tem que ter extrema aptidão para ir para campo, porque as nossas atividades, eu digo para os alunos que o nosso laboratório, a gente quase não precisa de laboratório, porque a gente tem as florestas. E é lá que a gente aprende a como lidar com o recurso florestal. E aí a gente traz para o escritório e vai trabalhar de forma engenheirando tudo isso, ou seja, trabalhando com o básico de engenharia para tentar resolver ou transformar problemas de uma floresta nativa ou de um plantio comercial. Para quem pretende estudar engenharia ambiental, a UFG oferece todos os anos 45 vagas no campus de Goiânia. A coordenação do curso bateu um papo com o Faz o Quê e explicou como é a formação desse profissional. Nosso curso, ele é um curso que é muito chamado de engenharia para o planeta, né? Esse é o diferencial da engenharia ambiental. Está dividido em 3 grandes áreas, em 4 grandes áreas. Área de saneamento ambiental, área de recursos hídricos, geotecnia ambiental e gestão ambiental. O profissional dentro dessas 4 grandes áreas, ele está focado a resolver problemas. Na verdade, a engenharia, a gente costuma falar muito também que a engenharia faz acontecer. Então a gente faz as coisas acontecerem nessas áreas, principalmente no planejamento, no diagnóstico e na remediação de problemas. O curso ele tem 4.340 horas, está dividido por volta de 70% de disciplinas no comum, que são disciplinas que são comuns para todas as engenharias. Depois do primeiro, segundo ano, o aluno já começa a pegar núcleo específico, que a gente chama, que são disciplinas específicas da engenharia do meio ambiente. Aí ele começa a gostar, aí ele começa a saber, a entender, né, por que ele fez tanta disciplina no básico do curso. O Faz o Quê faz um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta para falar mais sobre engenharia ambiental e engenharia florestal. Essas duas profissões despertaram a curiosidade de alunos do Colégio Estadual Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Veja só. Meu nome é Thalita Rosa e eu gostaria de saber qual é a média salarial do engenheiro ambiental e florestal. Olha, para as engenharias, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFIA, né? Até a arquitetura nem faz parte hoje mais, ele estabelece 8,5 salários mínimos como o valor mínimo que qualquer engenheiro tem que ganhar. Esse é o valor estabelecido pelo Conselho, né? Tem engenheiros que ganham ambientais que ganham bem mais que isso e outros menos. Isso seria o mínimo que o Conselho exige para que o profissional dessa área ganhe. O que eu posso falar da minha experiência? Todos os meus colegas que se formaram na área estão trabalhando, estão bem empregados e a faixa salarial é em torno de 5 a 6 mil reais. Bom, com relação à engenharia florestal, como o Vinícius colocou, a lei é a mesma, né? O conselho que define o piso, só que, no entanto, a prática não é diferente. Eu digo que o mercado, na maioria das vezes, é que vai definir o salário do profissional, tanto em razão da formação quanto da experiência. Então, por exemplo, o recém-formado dificilmente vai ter uma oportunidade onde ele vai, né, receber o piso salarial do conselho. Já aí, de acordo com as experiências e a formação após a graduação, ele pode, né, de acordo com as oportunidades, pode estar melhorando a questão do salário. E já dependendo da atividade ou da colocação do engenheiro florestal, ele pode estar, né, ganhando também nessa faixa salarial entre 4 e 5 mil reais. Seria a faixa mais
coerente com a realidade. O engenheiro florestal trabalha pela exploração sustentável dos recursos disponíveis nas florestas, mas também encontra oportunidades de trabalhos nos centros urbanos, como este profissional que o Faz o Quê foi conhecer. Hoje eu sou diretor, eu estou diretor de áreas verdes e unidade de conservação pela Agência Municipal do Meio Ambiente, voltado para o manejo, manutenção e implantação de parques e demais áreas verdes no município de Goiânia. Aqui na Agência Municipal do Meio Ambiente, nós somos poucos engenheiros florestais, mas nós temos um papel extremamente importante que é voltado para a preservação e manutenção dos remanescentes florestais dentro do município. Então aí vai o olhar do engenheiro florestal, de identificar essas áreas que se encontram degradadas e dentro de uma equipe multidisciplinar ele vai estar ajudando a elaborar os PRADs, que são os projetos de recuperação de áreas degradadas. Em outros casos, que são os mais simples, onde que já é uma recuperação ambiental voltada já para a recomposição florística, onde o engenheiro florestal ele vai estar elaborando esses projetos de recomposição florística e vai estar auxiliando na implantação desse projeto. Aqui em Goiânia também o engenheiro florestal ele tem uma atuação muito importante que é na questão da arborização urbana. Nós fizemos recentemente o Plano Diretor de Arborização Urbana de Goiânia e onde que a engenharia florestal ela foi extremamente importante nessa linha porque nosso grande desafio é de estar buscando espécies florestais, principalmente do cerrado, que podem ser utilizadas na arborização urbana. O engenheiro ambiental atua para manter o equilíbrio nas regiões ocupadas pelo homem. O Faz o Quê conversou com uma profissional da área para conhecer sua rotina. Toda empresa precisa de um engenheiro ambiental para cuidar da questão ambiental da própria empresa. E todas as empresas é um pré-requisito para a abertura de qualquer empresa, para alvará de funcionamento de qualquer empresa. Então ele atua fazendo a parte de licenças ambientais e para licenciar essa empresa precisa de elaborar projetos ambientais, precisa de fazer laudos ambientais, controle de monitoramento ambiental, plano de controle ambiental, recuperação de área degradada. Então todas as empresas hoje, o mercado de trabalho é muito amplo. Então ele atua na área de mineração, ele atua na área de indústria, ele atua no comércio. Eu tenho que fazer visitas a empresas, eu tenho que participar de execução de obras, eu tenho que fazer a parte de levantamento, porque você não elabora nenhum laudo sem a parte de levantamento. O engenheiro ambiental ele precisa de uma equipe para auxiliar, porque tudo que você pega um laudo para fazer, um laudo florístico, um plano de gestão ambiental que envolve vários profissionais, você precisa de um engenheiro agrônomo, você precisa de um engenheiro florestal, você precisa fazer o meio biótico, você precisa muito do biólogo também, você precisa da parte de civil, que é o engenheiro civil. Então o engenheiro ambiental ele não consegue trabalhar sozinho. Esse mercado de trabalho nessa área de meio ambiente, ele só vem crescendo o tempo todo, todas as empresas agora estão precisando de um engenheiro ambiental. Então a legislação está muito atuante, porque a gente tem que preservar mesmo o ambiente. Eu acho que o futuro para o engenheiro ambiental ele é muito promissor. Na UFG, o acadêmico de engenharia florestal pode participar de projetos como o ProFloresta. Essas atividades produzem conhecimento, aproximam a comunidade e preparam melhor estes futuros profissionais. O projeto ProFloresta ele tem um nome um pouco mais comprido, chama-se Avanços Tecnológicos em Recursos Florestais. Ele é um projeto aqui de todos os professores do curso de Engenharia Florestal, tem alguns professores de fora também, aqui da agronomia, o pessoal do ICB, que também atuam com a gente, É um projeto de extensão e é um projeto que tem o objetivo de difundir um pouco do conhecimento e tecnologias do setor florestal para a comunidade de forma geral e também para os nossos acadêmicos, E é uma forma de colocar os estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, no mercado de trabalho. A
gente atua com cursos de capacitação, cada professor oferece cursos dentro da sua área de especialidade. A gente atua também com assistência técnica em propriedades rurais, em empresas. Com relação ao mercado de trabalho, eu acho extremamente importante, o pessoal a gente percebe que o pessoal que faz parte do projeto, eles mudam um pouco a consciência, conseguem já amadurecer bastante, eles já veem o mercado de trabalho de outra forma, né? Inclusive isso reflete nas disciplinas, eles começam a dar mais valor às disciplinas, eles começam a prestar atenção mais nas aulas, se dedicar mais às disciplinas. Então é uma troca extremamente positiva, né? A participação no projeto ajuda muito o rendimento acadêmico do estudante futuro profissional. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com mais Faz o Quê? Não saia daí. Continuar os estudos após a graduação é uma maneira de se especializar e se destacar no mercado de trabalho. A UFG tem diversos cursos à disposição. Conheça um deles. O PPGEMA, que é a sigla que a gente costuma chamar o Programa de Pós-Graduação em Engenharia do Meio Ambiente, tem o objetivo de formar pesquisadores em nível de mestrado apenas, nós não temos ainda doutorado, para tratar de problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável, principalmente em nível regional, e aplicando os conhecimentos científicos e tecnológicos aprendidos aqui, né, no programa de mestrado em Engenharia do Meio Ambiente. Nós temos basicamente 3 linhas de pesquisa. A linha 1 seria mais para a parte de engenharia de recursos hídricos e sistemas urbanos de água. Trata basicamente da parte de qualidade e quantidade de água em meio urbano. Na linha 2 nós temos o gerenciamento de resíduos sólidos. E a linha 3 na parte de tratamento de águas de abastecimento e também de efluentes líquidos, sanitários e industriais. O curso é voltado principalmente para engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas e engenheiros civis. Mas nós temos aqui alunos de distintas formações. Então nós temos aqui alunos da biologia, da química, da engenharia química, engenharia florestal, engenharia cartográfica, engenharia mecânica, temos também da farmácia. Então é um curso que aceita, vamos dizer assim, profissionais de diferentes formações. E esse é um dos objetivos do curso também. Como vocês falaram, né, ambas as profissões, vocês trabalham em campo, e eu queria saber quais os prós e contras das duas profissões. Bom, prós e contras, né? Prós eu posso dizer para você que é uma profissão nova, que está em ascensão. Ela tem sido muito demandada por todos os setores da sociedade e é uma profissão assim que quando você fala, eu sou engenheiro ambiental, parece que as pessoas veem com bons olhos o profissional formado e que tem essa titulação, engenharia ambiental, né? Então, de certa forma, tem um certo status, né? Então, é uma profissão que tem... Que a gente vê assim, que o mercado está chamando. Eu não diria os contras, eu diria que o contra, em primeiro lugar, o principal, é que é uma profissão que ela vai um pouco ao contrário do que a sociedade procura. Por exemplo, tem áreas de formação, como a engenharia civil, que o governo estimula o setor a construir casas e vender comércio, né? A área ambiental ela é um pouco diferente, ela é um pouco punitiva. A pessoa, o empreendedor ainda enxerga o meio ambiente não como uma necessidade de adequação por livre e espontânea vontade, mas como cobrança do governo. Enquanto ele estimula umas áreas de formação, em outras áreas ele pune, né? E o profissional que é responsável muitas vezes por punir, por multar, por fiscalizar, por adequar, por fazer com que a empresa invista mais em sistemas de tratamento, é o profissional da área de meio ambiente. Com relação ao curso de engenharia florestal, o profissional, poderia dizer que as vantagens seriam com relação às necessidades, né, como o colega comentou,
a crescente demanda pelas necessidades das funções e das atribuições do engenheiro florestal e pela questão de hoje existirem, pelo menos tanto no país quanto no estado, poucos profissionais formados nessa área, seja com relação às poucas oportunidades de universidades ou ao pouco conhecimento com relação à profissão. E justamente essa última questão seria o principal contra da profissão, é que ela, apesar de ser uma profissão não tão recente, no Brasil, por exemplo, já tem mais de 50 anos que existe o curso, em vários estados do país. Ele é um curso pouco reconhecido, né, pouco conhecido pela sociedade, mas que vem sendo, né, melhor reconhecido agora que com as questões globais com relação a mudanças climáticas, as necessidades de preservação ambiental e de conservação, né, tendo em vista a necessidade do uso contínuo e sustentável dos recursos naturais. O Faz o Quê fica por aqui. Na próxima semana a gente continua na área das engenharias, falando sobre engenharia civil e elétrica. Não perca!